e onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Fica acompanhando aí. Hoje é muito comum, irmãos, você escutar um monte de baboseira e você ter que engolir. E eu não quero que você faça isso. Eu não saí de lá da minha casa para vir aqui fazer isso. E eu preciso da ajuda deles. E eu esqueci o meu óculos de propósito, acho que foi. Você não vai levar teu óculos, porque vai ter alguém que vai ler para você lá. Você vai se encarregar disso. Senta aí e vai pegando os versículos. A pastora Marilza vai também, para nós não perdermos tempo. Amém? Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa sai de casa e vem aqui e fica aborrecendo o Senhor. Senhor, eu quero isso, minha unha está encravada, o meu cabelo está isso, e não sei. Para, aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de você agradecer, porque Deus te abençoou a hora que você estava lá na tua casa, se arrumando para vir para cá. Ele não esperou você chegar aqui, Ele te abençoou lá. E hoje as pessoas ficam atrás disso. Vai na igreja. Quando Jesus esteve aqui na terra, tinha 3 tipos de pessoas que acompanhavam aquela multidão: os fofoqueiros, os que andavam só para comer e os que andavam só para criticar. Isso tem esse número de pessoas dentro das igrejas hoje ainda. E eu quero ler um trechinho, porque eu estava estudando. Essa mensagem, às vezes, irmão, para um pastor custa muito caro. Custa caro. Você tem que aprender que quem fala é a palavra, e Deus primeiro vai falar com você. Então Ele falou comigo. E Ele falou comigo um negócio que eu vou passar para vocês. Presta bem atenção. As religiões proliferaram, pois nela as pessoas buscam refúgio. À medida que os conflitos aumentam, é preciso mostrar ao povo, quer ouça ou quer deixe de ouvir, a grande diferença que há entre a verdadeira igreja de Cristo e os enganos religiosos. Está cheio de engano religioso. Está cheio de gente querendo aprumar a sua vida, querendo fazer de você uma pessoa que você não é. E o que eu vou ler aqui você vai entender. Hoje nós temos igrejas por aí que são carismáticas. Eu não estou falando da igreja católica, não. Estou falando de igrejas evangélicas. As pessoas querem que você seja aquela pessoa que está sempre sorrindo. Você não pode ter luta. O pastor tem um carisma fantástico. E eu quero provar para você que carisma não é de Deus. De Deus é a unção. Amém? Amém? Então, carisma, o ser humano faz o ser humano chorar. Unção é o divino quebrantamento. Aleluia! O carisma empolga, a unção arrebata. Está prestando atenção nisso? Está dando para você entender? O carisma é força. Força no ser humano. A unção é o divino poder. Que é para você não ficar caindo nessa. O carisma vem de fora para dentro. A unção vem de dentro para fora. Vocês estão entendendo que é diferente?
Você sabe por que às vezes muitas pessoas não têm a oportunidade de pegar no microfone e falar a verdade? Você sabia que tem pastor de igreja grande, se você falar qualquer coisa, você é posto para fora? E quem te levanta, quem te unge é Deus. Amém. Continuando. O carisma é um êxtase, é uma emoção. Então quando o crente fala que está emocionado, põe a mão na cabeça dele e ora. Porque unção é graça, é entendimento. Não é nada de êxtase. Carisma é inovação. Inovação. Unção é renovação. Dá para você entender? Carisma não há mudança. Unção faz a diferença, transforma. Está dando para entender, irmãos? E eu não vou ler, que é muito longo, vou deixar com ele também. Está aqui. Deus vai te usar com tudo isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Vocês têm que ser rápidos, hein? Eu já vou ler. Já está ali. Opa. Vai ler? Capítulo 1. Então vai ler. Pega o microfone para você, não tem? Tem o microfone? Eu vou ficar aqui só na surdina. E eles lhes responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Grande Deus e eterno Pai. Pai amado, o Senhor sabe a luta do seu povo, que o seu povo tem atravessado, Senhor. Mas eu peço a Ti nesse momento que o Senhor capacite cada um e dê força, Senhor. Aqueles que têm projetos, Senhor. O inimigo tem tentado destruir os projetos, tem tentado acabar, Senhor Jesus, com tudo aquilo que o Teu servo, a Tua serva planejou, Senhor. E a Tua palavra nos mostra que o Senhor tem capacitado a cada um. E neste momento, Senhor, eu derramo sobre essas vidas, ó Pai, o poder de encarar o inimigo em nome de Jesus. Amém? Você sabia que diante de tudo isso que nós vemos, a luta tem sido grande? Você tem orado? Você tem confiado na tua oração? Você tem acreditado naquilo que você está fazendo? Eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia que pessoas do passado que andaram com Jesus não acreditavam na oração. E hoje ainda continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. A pessoa ora, mas não acredita no que ela está falando. E o Espírito Santo se entristece com isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você ora é acreditar. Você tem que confiar. Você tem que ser paciente. Você tem que ter a aprovação de Deus. Esperar o tempo certo. E aqui Deus vai nos mostrar. Porque você fazendo tudo isso, ainda vai vir um ataque do inimigo. E ataque violentíssimo. Não pensa você que é ataquezinho, não. E quero mostrar para você. O inimigo é um espírito. E o espírito, para atacar nós, ele precisa de um corpo. E não vamos usar um corpo que está lá na China, lá na Índia, para vir te aborrecer aqui. Ele vai usar aquele que está bem pertinho de você. Mas bem pertinho. Verdade. Eu quero dizer uma coisa que às vezes dentro da própria casa. E quantas pessoas têm passado por esse momento difícil? Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você viu como é que é prático? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, dá ouvido. Irmão, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu não. Eu só estou usando a palavra. Nós temos que entender isso. Amém? Então você tem que fazer uma oração. E uma oração precisa e acreditar na oração. Amém?
Salmo 40, 1:4. Eu não sabia que tinha essa eficiência hoje. Eu mexo no computador, mas muito devagarzinho. Aí eu vejo isso e eu falo: Senhor, só Tu mesmo, Pai. Amém? Isso chama ganho de tempo. Aleluia. Amém? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? O que Ele está falando ali para nós? Que nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar e acreditar. O inimigo vem, luta, às vezes você, aquele irmãozinho, às vezes vou dizer isso. Aquele irmãozinho que está sempre com você, ele é capaz de pôr o dedo na tua cara. Mas não é ele. É o espírito maligno que se apodera das pessoas que estão andando cambaleando. E ele vem, ataca e faz esse estardalhaço todo. E nós temos que entender que não é a pessoa. Não fica com raiva da pessoa, não é ela. Mas na hora que você está distante, você sabe o nome da pessoa, ora, põe por terra e vai acontecer. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versos 1. Isso é fundamental na vida de uma mulher, na vida do esposo. Se você não tiver isso, tchau. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um símbolo que retira. Amém? Presta bem atenção, irmão. O que adianta você ter tudo isso se você não tiver amor? Eu digo para você que você já ouviu falar de dons. Pessoas que têm dons. Sim. Quando você nasce, quando a tua mãe estava grávida, que nem sabia que estava grávida, Deus te deu um espírito. Aleluia. E esse dom já vem com esse espírito, o dom do amor. Aleluia. Glória a Esse Deus. dom já é nosso. Os outros dons é de Deus. Eles nos emprestam, nós usamos, mas é dele o dom. Mas o dom do amor é nosso. Você ama a hora que você quiser. E digo para você, se você não tiver amor, você não tem nada. É verdade. Então nós temos que ser pacientes, esperar no Senhor, para você poder encarar as adversidades da vida. Neemias capítulo 2, 8. Do 2 ao 8. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: vivo o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidos pelas portas, as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do teu agrado, do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Neemias estava atravessando um momento difícil. Como ele era obediente, eu tenho certeza que Deus falou no coração dele. E ele foi lá e conversou com o rei, que é assim que nós devemos fazer. Amém. Ele foi lá e pediu autorização, ele pediu ordem. E como ele era uma pessoa muito importante, ele falou para ele: quanto tempo você vai demorar lá? Quanto tempo? E ele falou e fez e cumpriu. Amém. Que é o que devemos fazer. Aleluia. Fazer e cumprir. Nesse momento foi onde Deus deu a aprovação do que estava acontecendo. Porque no nosso meio hoje, você vê, Neemias estava lá naquele lugar e de repente ele soube por umas pessoas que não teriam sido presas, que o inimigo tinha colocado fogo naquele lugar, tinha queimado todas as portas, estava tudo derrotado, matou um monte de gente. E ele quis ir lá para consertar aquilo. Mas ele era um homem que tinha segundo o coração de Deus. E quando você tem a unção do Espírito Santo, você fica tranquilo. Amém. Deus te capacita. Certeza. Aleluia. Ele vai abrindo. O inimigo não vai fazer graça nenhuma. E você vai ser um vencedor. Amém? Glória a Deus.
revelação de Deus, te falta alguma coisa ainda, a confiança. Você tem que confiar. E isso está lá em 1 João capítulo 5, versos 14. É a confiança. Nós temos que ter confiança no Senhor. Fazer com que o Senhor olhe para nós e fale: esse é o meu servo e a minha serva. E se você vai fazer. Você não precisa ficar preocupado o que eu vou falar. Deus é que vai falar. Ele vai usar a tua boca e vai falar. É assim que acontece. Mas você tem que ter um propósito. Você tem que deixar Deus te usar. Ah, não. Mas não, aqui não. Eu faço do meu jeito. Então continua fazendo do teu jeito. A Bíblia diz que, filhos, obedeçam os seus pais e mães para que os seus dias sejam prolongados. Amém. A gente nunca viveu uma época de filhos desobedientes, sem educação, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mal criados. Eu nunca vi isso. Mas Deus tem misericórdia deles. Eles são muito inteligentes. Meu neto está ali, ó. Eu fico bobo como é que mexe no computador, nos controles, nas coisas, com essa velocidade. Eu fico olhando assim. Como pode, Senhor? Eu sou uma lerdeza total. E eles com essa escuridão. Mas usa isso, jovem, você que está aqui. Porque ser feliz é muito fácil. Seja obediente. Seja obediente. Tenha a confiança do seu pai e da sua mãe. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Prestou atenção? Esta é a confiança que temos em quem? Nele. Você vai ter confiança em mim? A minha confiança é limitada. Eu não sou hipócrita. Às vezes eu chego na pessoa e falo: eu não acredito nisso que você está fazendo. Ah, pô, você não acredita em mim? Não. Eu falo para os meus filhos. Antes eu acreditava até em mim. Hoje eu não acredito nem em mim. Sabe por quê? Porque eu sou falho. Eu falho. E não tem jeito de encobrir. Eu posso enganar vocês todos, mas Deus não. Verdade. E hoje está assim de gente enganando. Está assim de crente dando tom, calote. E quer vencer. Vencer de que jeito? Pode, pastor, não, você está pesado, hein? Você não veio aqui para ouvir de mim o que você quer, não. Você veio aqui para ouvir aquilo que Deus quer que você ouve. Presta atenção nisso. O William, a pastora Marilza e o Carlos trabalham com restaurante. E o restaurante me dá assim um jeito na mensagem maravilhosa. Como é que chama aquele negócio que tem na frente lá? É aparador. Vamos chamar de aparador. Onde você põe todo o alimento. A pista. Pista fria. Pista. Quando você chega para comer, para almoçar, jantar, você pega aquilo que você não quer? Não. A palavra do Senhor é assim. Desse jeitinho. Você tem que pegar aquilo que você está precisando e aquilo que você quer. Aquilo que você não quer, você não pega. Amém? Amém. Então nós estamos aqui se alimentando da palavra do Senhor. Então nós temos que ter a confiança. E vou mostrar para vocês dentro da Bíblia que existia um povo que orava até embaçar o vidro aí dos vitrô. Mas não acreditavam. Atos, capítulo 17, 25. Primeiro. Esse trechinho só. Depois nós vamos Atos 12, 1 ao 11. Vamos ler tudo em seguida. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Está aí quem é que dá? É Deus, meu irmão. É Ele que supra a necessidade nossa. Quando você está dormindo lá, tranquilo, Deus tem um anjo lá perto de você. Oh, glória a Deus! Aleluia! Que é desse jeito, irmão. Deus manda o anjo lá e fica te protegendo. O ladrão passa na rua olhando as casas que ele vai assaltar.
e o anjo entorce a cabeça dele e fala: aqui você não vai olhar não. Deus guarda o verdadeiro servo de Deus e a serva de Deus. Deus guarda. Essas rodovias estão perigosíssimas. Faz 40 anos que eu ando todo dia na rodovia, e o que eu já vi de acidente e gente correndo é coisa impressionante. E Deus tem me guardado. E guardado de verdade, porque tem um propósito na minha vida. Aleluia! Olha, esse texto eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Você que ora, às vezes não é respondido, você que às vezes busca o Senhor, eu quero dizer para você: acredita mais na oração. Amém. Não precisa ser aquela oração que fala assim: eu não sou igual esse aí, ó. É uma oração assim na Bíblia, né? Eu não sou igual esse tal aí, ó. Eu oro 3 vezes por dia, 10 vezes por dia, eu jejuo, faço isso. Grande coisa, mas às vezes tem um coração cheio de rapina. Fala mesmo, Senhor. Terrível. Você está orando à toa, você está jejuando, você está passando fome. Se conserta diante de Deus primeiro. Fala mesmo, Jesus. Eu preciso disso. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Atos capítulo 12, 1 ao 11. Presta atenção nesses 2 trechos. Porque aquele mesmo tempo, porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matarem. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou matando. Prendeu também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Aleluia. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante das portas guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do céu, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as 2 mãos das cadeias. Disse-lhes ainda o anjo: cinge-te com calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue. Pedro, saindo, seguiu. Mesmo assim, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Vem até aí, tá bom. Teria mais. Olha bem, nós estamos falando de quem? De Pedro, que andou com Jesus. E quando ele estava preso, você pode ver que ele estava com as calças frouxas. Ele estava quase sem calça, sem sandália. Ele estava tranquilo, algemado. E ele estava pensando assim: bom, amanhã cedo eu vou ser apresentado e vou morrer. O que ele ia fazer mais? Explica para mim o que o Pedro ia fazer. A igreja foi para casa e vamos orar. Aleluia. E aquele povo estava lá orando na casa. Eles estavam orando para absorção de Pedro. E Pedro estava lá naquela situação e Deus enviou o anjo lá. O anjo veio, chamou o Pedro, ele estava lá meio sonolento. Pedro, aperta o teu cinto, veste a tua calça, calça a tua sandália e vamos embora. O Pedro fez isso. O anjo saiu arrastando ele. E tinha um portão de ferro. Quando eu vou lá no shopping, eu adoro ir lá e fico olhando. Na hora que eu chego, aquela porta abre. Isso aí aconteceu lá nessa época. Olha que o anjo chegou com o Pedro naquele portãozão, o portão abriu sozinho. Aleluia! Você está entendendo o que Deus faz? Abriu o portão, o anjo atravessou a rua, naquele tempo não tinha carro, quase com um cavalo atropelou o Pedro. Atravessou ele do outro lado e soltou ele. Pedro imediatamente, que é o que nós temos que fazer,
correu lá onde estava o povo orando, porque ele sabia que o povo estava lá orando. Lê o outro trecho aí, vamos ver o que aconteceu, para você não cair nessa. Atos capítulo 12, você vai ler do 12 ao 17. Presta bem atenção para vocês verem como é que é. Às vezes é cômico. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam: é o seu anjo. Amém? Olha bem, em alguns textos bíblicos de outra Bíblia, as pessoas falam assim: você está bêbada? Que Pedro, senhor? Pedro está preso. Pedro vai morrer. Peraí, vocês não estão orando para o Pedro sair? É aquilo que eu falo. Cadê a fé? Cadê a confiança na tua oração? E Pedro foi se irritando com aquilo. Tornou a bater na porta. A menina Rode chegou lá e abriu e voltou lá e falou: é Pedro mesmo. Aleluia. A hora que o Pedro chegou: para com essa oração aí, sou eu, vocês não estão vendo, sou eu. Mas explica, Pedro, como é que aconteceu isso? O anjo chegou lá, me pegou pela mão e me trouxe até aqui. É assim que Deus tem feito, meu irmão. Oh, glória a Deus! É assim que Deus tem feito. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você não tem acreditado nisso. Às vezes você tem orado, você tem jejuado, mas você não tem paciência de esperar. Tem que ter paciência. Gálatas capítulo 4, do 4 ao 7. Deus só te abençoa no tempo certo. Não é nem antes e nem depois. Amém? Deus te abençoa no tempo certo. Não adianta você ficar choramingando, reclamando. Deus vai te abençoar na hora certa. Obrigado, Jesus. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim: que Deus tarda, mas não falha, não falta. Deus não tarda coisa nenhuma. Precisa mudar o vocabulário. Deus vem na hora. Pode ler. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Amém? Glória a Deus. Isso aí é a justiça de Deus. Deus faz justiça. Deus não vai esperar você melhorar. Deus não vai esperar alguma coisa de você para Ele abençoar o povo. Amém? Irmão, às vezes fala assim: ah, mas eu estou lá, mas eu conheço a vida daquela pessoa. Não importa. Você já viu falar que Deus usou uma mula? Deus usou uma mula. Não vai usar uma pessoa. Deus não está olhando para você. Deus não está olhando para o seu pecado, para o seu problema. Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando que você ainda é capaz de mudar. Amém. E nós podemos mudar. Se você for esperar você ficar certinho, santinho, não vai ninguém para o céu. Deus está lá de cima olhando, e a palavra diz que Ele não vê nenhum. Ele não vê nenhum justo aqui. Nenhum. Pastor, mas então eu sou injusto? A palavra de Deus diz que é. Deus não vê nenhum justo aqui. Nós todos estamos aqui e carecemos da graça de Deus. Amém. Nós temos que entender o que é a graça de Deus. É bênçãos imerecidas. Eu não mereço, mas Deus me dá. Sabe quando Deus me abençoou? Sabe quando tudo isso começou?
lá na cruz do Calvário, eu nem nascido não tinha ainda. Foi lá na cruz, ó, eu vou morrer aqui nessa cruz, eu vou pagar o pecado de um cara que vai nascer em 1951, ele vai ser desobediente, ele vai ser cri-cri, mas eu vou abençoar ele, eu vou mudar a vida dele. É assim que Deus faz. É assim, irmão. Você está pensando de outra forma? Que Deus vai te renovar você de uma forma assim que todo mundo vai ver? Eu conheço pessoas que dentro da igreja é um santinho, santão, santarrão, mas dentro de casa é o cão. Pô, estou mentindo? Vamos ser sinceros, mas nem por isso Deus vai mandar o anjo aqui te matar, não. Ele quer você vivo. Aleluia! Ele quer você inteiro. Isaías capítulo, já leu? 41? Não? 41, do 10 ao 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória! Amém? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Só até aí, irmão, não precisa mais. Olha aqui que Deus está falando: aquele que mexer contigo, servo meu, serva minha, vão se tornar a nada. Vai aí no 40:31 para terminar esse texto. Então Deus diz que aquele que contender com você, ele vai estender a mão e vai se transformar em nada. O que é nada? Nada é nada, não vai acontecer nada com você. Amém. Então não temas, não temas, eu sou contigo. Ele te toma pela tua mão direita, ele te leva, ele te faz de você um ser vivente, obediente. Amém? Amém. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Então, para você entender, até aí foi tudo Deus falando com você, que te sustenta, que te dá força, que te toma pela mão, que ouve as tuas orações, para você ficar paciente, para você ter confiança em Deus. Mas Ele não está falando que você não vai ser atacado, tá? Então você vai ser atacado sim, mas você tem que ter força. Amém? Êxodo capítulo 7:1. Começou a luta agora. Agora começou a luta. Então você vai entender como Deus tem tanta misericórdia de nós, que todas essas coisas acontecem e nós ficamos firmes. Capítulo 7, do verso 1 ao 13. Então disse o Se Senhor... for muito longo, eu corto. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó. Dá uma paradinha aí. Sabe o que Deus estava falando para ele? Ir lá tirar o povo do Egito. Sabe quantos anos Abraão tinha? Alguém sabe? 80. Sabe quantos anos tinha Arão? 83. E às vezes eu falo: se eu já estou com 63 anos, eu acho que é melhor eu dar uma paradinha por aqui. E hoje eu lembro isso aí, eu falei: não, Senhor, seja feita a sua vontade. Amém, Jesus. Continua, meu irmão. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Amém. Só termina, você vai longe. Mas sabe o que aconteceu? Deus falou ali que ele ia endurecer o coração de quem? Do Faraó. Então foi Deus que fez tudo aquilo para testar. E Arão e Abraão iam lá e falavam com ele, e ele mandava praga, e mandou 10 pragas, e ele não libertava o povo.
Mas o que aconteceu em um determinado momento? Deus falou, agora chega, agora o povo vai sair, vai lá e fala isso e isso para ele. E ele fez uma tramóia lá, que é o que acontece nos dias de hoje. Falou para o comandante dele, deixa o povo ir. A tramóia é, a hora que eles estiverem no meio do caminho, nós vai lá e mata todo mundo. E foi assim que aconteceu. E quando eles estavam indo por aquela estrada, que um dos que estava no acampamento olhou para trás e falou, Arão, olha lá quem vem vindo. Aquelas carruagens veio pronto para matar todo mundo. E ele caiu em oração, Senhor, o que eu faço agora? Do lado está o mar, do outro lado as montanhas, e atrás o inimigo. Quantas vezes você se encontra nessa situação? E o que Deus falou? Não desanime. Diga ao meu povo que marcha. Está falando para você hoje. Marcha. Marcha. A hora que você chegar na água do mar, você faz isso. Toca o seu cajado. E ele tocou e o mar se abriu. Irmão, não tem coisa mais bonita do que isso? E o mar se abriu e aquele povo... Eu fico imaginando, sabe quantas pessoas tinha? 2 milhões de pessoas. Tinha cavalo, cabrito, carneiro, criança. E aquele povo tinha sido desobediente. Já fazia 40 anos que eles estavam andando. E Deus falou para ele, você vai lá e tira o povo. Você subindo aqui, dá para você ver a terra prometida ali, ó. 3 dias de a pé, você chega lá. Eles andam 40 anos, sabe por quê? Por causa da desobediência. Às vezes a nossa bênção está ali, mas a desobediência faz ela ir para lá. E aí você acha que as suas orações não têm sido respondidas. E aí você acha que os teus jejuns têm sido muito curtos. É momento de nós pararmos e fazer uma análise da nossa vida. E quando tudo isso aconteceu, que ele tocou o cajado na água e o mar se abriu, o povo de Deus atravessou de pé enxuto e tranquilo, não ficou nenhum para trás. Aí Abraão falou assim para ele, ó, o meu Deus segurou a água até agora. Agora segura você. Segura. E a Bíblia diz que não ficou ninguém para contar a história. Morreram todos. Irmão, você está entendendo o que Deus é capaz de fazer para nós? Aleluia. Deus, quando manda você fazer uma determinada coisa, primeiro você tem que fazer o quê? Saber se é Deus mesmo. Porque está cheio de boca do capeta por aí. Está cheio. Vai lá às vezes na tua casa, não estou dizendo que a gente é daqui da igreja, mas às vezes você encontra e fala, não, o pastor não está vendo mesmo, vem aqui, entra aqui, ora por mim. Aí ele fala aquele monte de baboseira para você e você acredita. Fala, Ju. Todo mundo, olha nas suas mãos, põe as mãos assim, ó. Na sua mão há poder. Aleluia. Nas suas mãos há poder. Glória a Deus Deus. vai usar você. Você não está aqui porque o teu pai e tua mãe teve um caso, você nasceu, não. Você está aqui porque você é propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. E às vezes Deus olha e fala, eu quero usar aquela pessoa, mas ele está muito devagar. Mas mesmo assim Deus ainda tem misericórdia. O tanto que Deus tem tido misericórdia da minha vida, irmão, já era para mim ter sido consumido. Mas ele está tendo paciência comigo. Amém. Amém? Amém. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar de um homem que na Bíblia você acha só um lugar que fala da família dele. Um homem super de Deus mesmo. Matou os 450 profetas de Baal. E uma mulher fez ele correr. Lê aí para mim, por favor. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isso,
levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Oh, glória a Deus. Vai até o 11, mas vai até aí só. Olha aqui o que aconteceu. A mulher chegou e falou para ele que ia matar ele. O que ele fez? Correu. Ele esqueceu do Deus que ele servia. Como ele tinha feito aquela barbaridade, que aí o anjo do Senhor chegou lá e falou: mas eu matei todos os 450 profetas de Baal e só sobrou eu, Senhor. Está cheio de gente achando isso, que só sobrou ele. E Deus falou assim com ele: não, tem muita gente aí que não se dobrou o seu joelho diante deles. Então nós não somos essas poucas pessoas aqui, não. Nós somos em muitos. Então nós não temos que temer nada. Você tem que falar desse jeito para o diabo: olha aqui, diabo, em nome de Jesus, o propósito é eu ficar aqui bastante. Mas se você fizer alguma coisa e eu partir dessa para melhor, eu vou chegar lá com Jesus mais rápido possível. Amém? Você tem que ter confiança nisso. Mas você tem coragem para fazer isso? Você tem coragem para falar isso? Igual eu vi esses dias um pastor na televisão falando assim, que ele casou tantas pessoas e chegou lá na igreja um rapaz e falou: pastor, vem cá, faz uma oração aqui que eu já me enjoei da minha esposa, estou com o saco cheio com ela e eu vou largar. Vem cá, o que você prometeu aqui em cima do púlpito? Que você ia ficar com ela até que a morte separe. Você quer largar dela mesmo? Quero. Então eu vou fazer uma oração para você. Senhor, manda um infarto nele agora. Não, pastor, você está ficando louco? Mas você falou que até que a morte separe, e agora quer separar? E hoje é muito comum. Não, estou com o saco cheio, vai embora, vai para casa do teu pai, não sei o que, papai, pupupu. Que negócio que é esse? Você está fazendo o que aqui dentro da igreja? Você tem que honrar aquilo que você prometeu, principalmente quando você promete para Deus. Amém? Então nós temos que ficar firmes com isso. Firmes. Então nós temos visto que o ataque do maligno sempre continua. Ele não desiste. Quando você pensa que tudo vai indo bem, o inimigo vem e te ataca. Aí você põe a culpa no outro, você culpa todo mundo, menos o diabo. Você já sabia que era desse jeito? Você sabia que era assim? Você culpa todo mundo, menos o diabo. E a pessoa faz isso porque está sendo usado pelo maligno. E nós temos que entender o porquê disso. Amém? Amém. Eu vou pular alguns aqui. Vai lá para o Gênesis capítulo 37, 18, 20. Gênesis. Está aí? Gênesis 37, de 18 a 20. Gênesis 37, 18, 20. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Dá uma paradinha aí. Pode pular aí, mas depois nós vamos dar uma paradinha. Sabe quem estava dizendo isso aí? Que é para você entender que você está sendo buscado, eram os próprios irmãos de José. Verdade. Quando eu falo para você que às vezes acontece dentro da casa, eram os irmãos de José que estavam falando isso aí. Porque José tinha chegado neles e falado: eu tive um sonho. Que esses feixes, aqueles feixes, iam chegar e se ajoelhar até eles, papai, aquela história toda. E os irmãos já ficou com inveja e com raiva. José era o caçula da casa, o paparicado. Falou: não, vamos lá e vamos inventar uma história, vamos matar ele, nós matamos um bicho e
faz alguma coisa e leva a túnica dele cheia de sangue lá para o pai e fala que o bicho comeu ele. Mas o irmão mais velho falou, não vou matar ele não. Joga ele dentro da cisterna aí. Cisterna seca. Irmão que está fazendo isso? A Bíblia diz que no final dos tempos, pai ia matar filho, filho ia matar pai, e essa baderna que nós estamos vendo. Misericórdia, Senhor. Então nós temos que ter cuidado. Quando o irmão começa a atacar o outro, você tem que tomar cuidado. Continua lá, irmão. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem, dizendo uns aos outros, eis que lá vem os sonhadores. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos, uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derramareis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Ok, tá bom. O que aconteceu aí? Esse Rubem era o irmão mais velho. E isso, se você for ler o texto inteiro, vocês vão ver que aqueles irmãos que tentaram matar José, houve uma grande seca, uma fome tremenda. E José tinha um propósito. Deus tinha um propósito no coração dele. Amém. Ele foi ser governador de um determinado lugar. E os irmãos dele acabam indo lá comprar comida. Vocês devem, quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Irmão, a vida é assim. Deus vai colocar o inimigo na tua mão. Mas não é para você vingar. Não é para você falar, tá vendo? Você veio aqui na minha mão, né? Não. A hora que ele estiver na tua mão, você coloca a mão na cabeça dele ou dela e abençoa. Aleluia! Assim se faz. Assim se faz. Aleluia! Para encerrar esse texto de perseguições, Neemias capítulo 6, versos 1 ao 9. Quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, o inimigo vai estar sempre rodeando. Você não esqueça disso, meu irmão. A hora que você levanta a sua cama, que você vai para o seu trabalho, você já pede a Deus, Senhor, abre os caminhos. Amém, Jesus. Senhor, protege. Glória. Senhor, livra. Abençoa os meus inimigos. Ah, pastor, eu não consigo orar para o meu inimigo. A Bíblia diz que você tem que orar por ele. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos seus inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que a este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse a fosse ter convosco? Tá bom. Quando você está empenhado em fazer uma grande obra, você não pode dar ouvido para a torcida, você não tem que dar bola para a direita nem para a esquerda. Você tem que seguir em frente aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. O propósito que Deus colocou no seu coração. É assim que nós temos que fazer. Enquanto você está perdendo tempo com a torcida do Corinthians, os corintianos não gostam disso, eu sou um. Nós temos que ter muita paciência hoje, irmão. Então você viu aí que luta vamos ter sempre. Verdade. Não tem na Bíblia nenhum profeta, nem ninguém, nem o próprio Jesus deixou de passar por dificuldades e lutas. E hoje nós vemos um monte de gente que não quer ter luta. Crente que não tem luta não é crente. Crente que não passa por diversidades na vida está fora dos caminhos do Senhor. A luta é constante, é todos os dias, toda hora. É luta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é um vencedor. Glória a Deus.
Aleluia. Senhor, porque você tem que aprender a esperar no Senhor. Miqueias capítulo 7, versos 2. Espera no Senhor. Vai para só 2, irmão. Nós vamos terminar já. Amém? Pereceu da terra o homem piedoso, e entre os homens não há um que seja reto. Dá uma paradinha aí. O que você falou? Pereceu da terra o homem piedoso, e entre os homens não há um que seja reto. Olha aí. Não tem nenhum. Não, pastor, eu sou. A Bíblia está falando que não. E eu digo na Bíblia. Continua. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. Olha aí. Misericórdia. Olha aí. As suas mãos estão sobre o mal, para o fazerem diligentemente. O príncipe e o juiz exigem a peita, e o grande manifesta o desejo mal da sua alma. Dá uma paradinha aí. O juiz exige a peita. Sabe o que é isso? Exige grana, exige suborno. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Segue. E assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Veio o dia dos seus vigias, a saber, a sua punição. Agora começará a sua confusão. Pode ir. Não creias no amigo, nem confies no companheiro. Guarda as portas da tua boca. Dá uma paradinha. Os meus filhos que estão aqui, quanto eu falo para vocês, não confie, guarda a boquinha, Fala, Senhor. guarda. Quando eu falo isso, sabe por que eu falo isso? Porque eu leio, e se está ali, eu acredito ali. Amém. Você pode falar o que você quiser, eu vou acreditar lá, em frente. Guarda as portas da tua boca, daquela que repousa no teu seio. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Dá uma paradinha aí, como é que é? A filha despreza a mãe, a sogra? É isso mesmo que acontece? Irmão, o que eu tenho visto de filho abandonar a mãe? A minha avó, parte do meu pai, tinha 8 filhas mulher. Ela ficou 2 anos na cama. Pergunta se uma delas foi lá. Aí me vem explicar o quê? Se não ajuda nenhum da sua família. E isso é pecado. E muita coisa que tem acontecido dentro das casas, nos lares, é isso aí, ó. Continua, meu irmão. Os inimigos do homem são os da própria casa. Pronto. O nosso inimigo às vezes está dentro da nossa casa. Senhor, queima, repreende, Senhor. Às vezes você está aqui dentro e pode falar aí no teu coração: ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o capeta que eu tenho lá dentro de casa, o meu pai e minha mãe. Você pode até pensar desse jeito, mas ele é teu pai, tua mãe, e você tem que obedecer. E hoje é moda. A filha, o filho casa, arruma filho por lá e traz para dentro da casa da mãe. Fala: cuida aí, velho. Ou eu estou mentindo? E um vô e uma avó, como eu já sou, tem um coração enorme. E cuida, porque precisa. Quantas pessoas que abandonam o bichinho, cachorro, gato, mata, pica. Eu olho isso e eu fico assim indignado. Senhor, quanta perversidade no coração dessas pessoas. Mas tem uma coisa que me conforta. Para encerrar, Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Lê bem devagarzinho, bem devagarzinho. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluia! 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 Sabe, irmão? Para você que às vezes não leu o fim da Bíblia, eu quero dizer para você: fica tranquilo que tudo vai terminar bem. Amém. Fica sossegado. A sua luta, não faz 3 dias que Jesus morreu ainda. 2 e um pouquinho. Sabia disso? Fica tranquilo. Espera no Senhor. Amém. Não é a morte, não é a tribulação, a fome, a perseguição que vai te destruir, não. Basta você confiar, acreditar no Senhor.